Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Começar já explicando o fato de talvez vocês estarem notando a minha voz um pouco diferente, é que eu não estou muito legal de saúde, um pouco gripado, então isso pode acabar mudando um pouco a minha voz. Enfim, hoje vamos falar a respeito de mais uma temática solicitada por uma usuária do canal, e ela em um dos comentários deixou a seguinte questão, que gostaria que fosse definido melhor a diferença entre psicossomático, conversão e somatização, que segundo ela costuma confundir muito esses três termos. Seja bem-vindo ao clube. Não é difícil confundir esses três termos. Por quê? Porque são termos que podem ser utilizados em contextos muito semelhantes. Então são palavras que, por mais que elas tenham origens diferentes, elas tenham significados diferentes e elas tenham carga cultural e social totalmente diferenciadas, ainda assim elas são muito próximas e podem ser utilizadas em contextos muito semelhantes. Um dos exemplos que eu estava pensando enquanto eu organizava as ideias de como tentar diferenciar isso de maneira mais eficiente possível, eu acabei pensando em um exemplo que seria o seguinte: é o mesmo que, por exemplo, eu me utilizar em uma frase para me comunicar professor, mentor ou guia intelectual. São palavras diferentes, se escrevem graficamente diferentes, tem uma carga cultural muito diferenciada entre elas e tem origens bem variadas. Porém, no vocabulário do senso comum, se eu colocar qualquer uma dessas palavras em uma mesma frase, ela tem contexto e a maioria das pessoas vão entender de uma forma muito semelhante e muito próxima. Vão entender de maneira um pouco mais diferenciada pessoas que tendem a analisar de maneira mais enfática a etimologia das palavras, costumam filosofar um pouco mais a respeito. Mas quando você olha a princípio numa compreensão básica, são muito próximas. Por exemplo, eu dizer que meu professor me ensinou isso, ou meu mentor me ensinou isso, ou meu guia intelectual me ensinou isso, a maioria das pessoas vai entender de uma maneira muito próxima. Mas são palavras muito diferentes, muito distintas, de origens diferentes, de cargas sentimentais diferentes. Ainda assim que tem uma interpretação de um mesmo contexto. O mesmo ocorre com o psicossomático, a conversão e a somatização. Elas são palavras que elas podem ser usadas em contextos muito semelhantes. E isso faz com que realmente haja essa confusão no uso delas. Isso é muito comum a línguas mais ricas, como é o caso do português, espanhol, alemão, entre outras línguas, que elas têm várias palavras de origens diferentes para simbolizar coisas semelhantes. Isso é mais comum realmente nas linguagens mais ricas, linguagens um pouco mais pobres, como é o caso do inglês, onde existem poucas palavras para simbolizar muita coisa, isso não é tão comum, mas ainda assim ocorre. Enfim, vamos tentar definir um pouco essas três palavras que se diferenciam muito mais em origem etimológica do que necessariamente em significado, mas que também tem uma diferenciação de significado que eu vou estar tentando esclarecer o melhor possível aqui dentro das minhas condições. Então vamos começar pela psicossomática ou psicossomática. Psicossomática é uma área de estudo que ela determina a relação entre fatores sociais e psicológicos com fatores físicos, E o que significa isso? Então, entendendo um pouco mais a origem etimológica da palavra, psicossomático é uma soma entre psique e soma. Soma vem de corpo e psique de alma. Então seria uma soma de corpo e alma, uma relação entre o psiquismo e o orgânico, o físico. Não há aqui um interesse de origem. Então o que ocorre na psicossomática diferente da conversão e da somatização? Você não estabelece, não, aqui é o fenômeno psíquico e eu vou estudar a partir daqui o que se originou fisicamente, ou o inverso, aqui é o fenômeno físico e eu vou estudar a partir daqui o que se originou psiquicamente. Não,
Isso não acontece na psicossomática, não é esse o interesse. O interesse não é de onde se origina o estudo, mas sim o interesse está na relação existente entre ambos. Então, na relação que existe entre o que eu sinto fisicamente e o que isso reflete no meu psiquismo, ou o que eu sinto psiquicamente e o que isso reflete no meu organismo físico. Por exemplo, eu costumo brincar que é muito difícil você separar, não existe uma separação entre psíquico e físico. Por quê? Porque dificilmente uma pessoa vai estar feliz estando doente, porque eu vou ter sintomas que me desagradam, como dor de cabeça, cansaço, entre outras questões. Então, dificilmente uma pessoa estará feliz estando doente. Aí muitas pessoas vão falar, mas no caso de um dos perversos, existe um prazer na dor. Aí também é necessário diferenciarmos o que é prazer e o que é felicidade. Mas não vem ao caso, de qualquer modo, sabemos que mesmo para os perversos, o fato dele estar sentindo prazer na dor já é uma relação que não é possível separar o psíquico do físico. Por quê? Porque é a dor física que está gerando o prazer. Então, de qualquer modo, é uma ação física que está gerando um resultado psíquico. Ou, igualmente, se eu faço uma tortura psicológica com uma pessoa, é comum que ela manifeste questões físicas como, por exemplo, dor de estômago, dor de cabeça, cansaço físico. Por quê? Por causa do estresse emocional e mental. Então é uma relação que não é possível se desconectar, se separar. E essa relação é o interesse da psicossomática. Então a psicossomática é o estudo entre essa relação, ignorando se primeiro vem o físico ou o psíquico, não importa o que vem primeiro. Importa que um interfere no outro, e essa relação é o que eu vou estudar. Já na conversão e na somatização, se subentende ou se parte do estudo a partir de um fenômeno psíquico. Então se entende que primeiro a origem seria psíquica, depois isso vai se manifestar no corpo. Aí nós podemos questionar, por exemplo, mas o que desencadeou o estresse, por exemplo, emocional, que seria a origem psíquica de um efeito posterior, como por exemplo uma gastrite nervosa, o que originou esse estresse emocional inicial foi um fator do mundo, ou seja, foi um fator físico. Bom, pode até ter sido, mas no caso da conversão da somatização, isso é descartável, ou seja, eu vou estudar a partir do fenômeno psíquico. Eu não vou dar ênfase no que desencadeou isso, eu não vou dar ênfase no antes, no gatilho. Eu vou estabelecer o fenômeno psíquico, por exemplo, a perca do emprego. Então o sujeito perdeu um emprego, isso gerou estresse, isso gerou carga emocional nele, e a partir disso ele converteu isso para um sintoma físico, por exemplo, uma gastrite nervosa. Não vai me interessar que ele perdeu um emprego porque, por exemplo, ele já vinha com outros sintomas físicos que fizeram ele... Não, a origem disso não vai ser o interesse. O interesse aqui é, a partir desse fenômeno psíquico, o que se desenvolveu fisicamente. Esse termo ele foi cunhado a partir da doutrina freudiana, ou seja, a partir dos estudos de Freud, se embasando em estudos anteriores, como Charcot e o Joseph Breuer. Ele estabeleceu essa ideia de conversão, ou seja, de que um fenômeno psíquico, um estresse, uma situação traumática, vai se manifestar no corpo de um outro modo. É o caso da histeria. Então sabemos que inicialmente Freud, o principal estudo dele foi acerca da histeria, até mesmo influenciado pelo Charcot e pelo Joseph Breuer, que ambos estudavam a histeria com uma grande ênfase. O Freud ele estabeleceu então essa ideia de conversão, ou seja, a histérica passa por uma situação traumática e posteriormente ela vai manifestar esse trauma que ela não consegue manifestar, simbolizar de outra forma, ela vai manifestar organicamente, com paralisia de membros, com, por exemplo, cegueira, com dificuldade de alimentação, com coisas que não podem ser explicadas de uma maneira como origem orgânica, porém elas manifestam sintomas físicos a partir de uma origem psíquica. Isso é a conversão, que é esse termo cunhado por Freud e pelos seus seguidores.
Já no caso da somatização, a origem é diferente da palavra mesmo, falando em questão etimológica. Porém, é um significado próximo, não é o mesmo significado. Porque na somatização se entende como uma junção de vários órgãos ou vários sintomas físicos que não é possível encaixar em diagnósticos exatos e que não é possível estabelecer uma origem orgânica. Se entende como a sua origem sendo psíquica. Então, novamente, se estabelecendo como uma origem psíquica, diferente lá da psicossomática, que não estabelece como uma origem psíquica ou orgânica, apenas estuda a relação entre os dois fatores. Já que também se estabelece como uma origem psíquica, ou seja, o sujeito passou por um trauma, por uma situação de estresse, por algo psíquico que influenciou no seu funcionamento orgânico. Então, a partir desse estresse psíquico, ele desencadeou uma sequência de sintomas que não podem ser explicados de origem orgânica, mas sim como uma origem psicológica. Como eu mencionei antes, essas três palavras elas podem ser usadas em contextos muito próximos e elas podem ser usadas com significados parecidos, não são iguais, não têm o mesmo significado, mas devido à sua proximidade é comum confundi-las, porque é difícil realmente definir com exatidão cada uma delas. Mas, em base, primeira distinção importante entre as três, origem etimológica. Psicossomático, uma relação ou uma soma entre alma e corpo, ou seja, uma relação entre o psiquismo e o orgânico. No caso da conversão, uma questão psíquica que se manifesta de maneira orgânica ou física. No caso da somatização, várias questões físicas com vários órgãos ou vários sintomas que não é possível determinar uma origem orgânica, mas sim uma origem psíquica. Como eu disse, não é fácil entender uma distinção entre esses três termos. Eu tentei me fazer o mais claro possível aqui, espero ter conseguido minimamente dar uma noção da distinção entre elas, mas realmente isso não é de maneira tão clara e tão fácil de definir. É isso, espero ter conseguido o objetivo de minimamente dar uma distinção entre os três termos. Gostaria de agradecer, como sempre, a todos os inscritos do canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Temos aí já mais de 4.200 inscritos. Isso, para mim, é um motivo de muita alegria, porque demonstra que o trabalho está sendo útil e a finalidade desse canal é essencialmente facilitar o acesso ao conhecimento. Então, eu sempre digo, eu não sou detentor de conhecimento algum, mas eu gosto de me fazer uma ferramenta de transmissão dentro do possível. Então, sempre que eu posso estar trazendo conteúdo, eu vou estar trazendo. Acesse o nosso canal, se inscreva, assista aos outros vídeos, clique em gostei nos nossos vídeos para nos ajudar a destacá-los e eles serem acessíveis a mais pessoas. Desculpe-me pela voz um pouco estranha, um pouco funny, mas é que eu realmente não estou muito legal de saúde hoje. Espero melhorar aí em breve. Até mais para todos, obrigado pela atenção durante este vídeo e até um próximo.